É uma alegria estar aqui nesta casa, na companhia de todos vocês, nesta manhã de domingo, para discorrermos sobre a doutrina espírita, que para nós é um verdadeiro tesouro, manancial de informações, de bênçãos e de luzes. Nesta manhã, nós iremos falar sobre o tema Espiritismo e Ciência. A doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, é uma doutrina evolucionista. É uma doutrina dinâmica. Ela começou com Allan Kardec, que lançou os seus princípios fundamentais, mas evidentemente Kardec não teve a pretensão da última palavra. Podemos dizer que, em matéria de espiritismo, a última palavra jamais será dada. Porque nós continuaremos a receber de acordo com a nossa capacidade de assimilar, de compreender. Allan Kardec escreveu que o Espiritismo é a ciência do infinito. Se o Espiritismo é a ciência do infinito, nós somos candidatos a aprender sempre. É claro que à luz da fé raciocinada, tudo necessitamos de submeter ao crivo da razão e da análise, da observação, da lógica, do bom senso. Aliás, como procedeu o codificador. Quando Jesus nos prometeu o advento do Consolador, disse: e eu vos enviarei outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Para que uma doutrina, uma verdade, para que uma verdade, seja ela de cunho científico, filosófico ou religioso, para que uma verdade fique eternamente conosco, ela não pode ser estática. Ela não pode ser retrógrada. Ela não pode ser ortodoxa. Ela precisa estar aberta a novas concepções que, evidentemente, haverão de surgir com naturalidade. Nós fazemos semelhante observação porque Kardec também escreveu que o Espiritismo haveria de ser científico ou não sobreviveria. É claro, nós não vamos desconsiderar o aspecto ético absolutamente. O aspecto ético é de suma importância. A função primordial da doutrina é a de reviver o Evangelho.
Kardec, para nós, é figura exponencial. Porém, mais exponencial que a figura de Kardec é a figura de Jesus Cristo, que é nosso Mestre e Senhor. Jesus é o Mestre, Kardec, o apóstolo. Não existe Espiritismo sem Evangelho. E os conhecimentos que vamos amealhando, eles devem servir ou devem concorrer para a nossa espiritualização, para a nossa iluminação íntima. Nós precisamos de saber o que fazer com o que conhecemos, com o que sabemos. O Espiritismo é uma doutrina para ser vivenciada. Não é uma doutrina apenas de informação. É uma doutrina, sobretudo, de formação. Allan Kardec escreveu que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Se conhece o verdadeiro espírita pelas lutas que empreende para domar as suas más inclinações. Então, o Espiritismo não parou em Kardec. Para nós, ele se desdobrou principalmente nas obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Principalmente nas obras de Emmanuel e de André Luiz. Nós costumamos dizer que Chico Xavier pegou o Espiritismo no século XIX, trouxe o Espiritismo para o século XX e o projetou para o século XXI. De tal forma que hoje nós temos uma doutrina atual. O Espiritismo hoje é tão atual quanto há 154 anos atrás, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. E por incrível que pareça, essa característica pertence apenas à doutrina espírita, já que as demais doutrinas religiosas são doutrinas religiosas que infelizmente não avançaram no tempo. São doutrinas estagnadas. O hinduísmo continua pregando o que sempre pregou. O mesmo ocorre com o budismo, continua pregando o que sempre pregou, o que ensinou Siddhartha Gautama, o Buda. Temos o islamismo, que não admite uma palavra fora do livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão. Temos o catolicismo, que é uma das vertentes do cristianismo, porque o catolicismo não é propriamente o cristianismo. O catolicismo, conforme temos acompanhado, quase todos nós já pertencemos à Igreja Católica. Eu mesmo venho de uma família católica, durante muito tempo militei no catolicismo, durante a minha infância, a minha adolescência e parte de minha juventude. Nós sabemos que o catolicismo é resistente aos avanços da ciência, à modernidade dos conceitos e dos pensamentos.
Portanto, nós temos na doutrina espírita uma doutrina sui generis, uma doutrina singular, porque é a única doutrina que se relaciona com os demais ramos do conhecimento humano. O Espiritismo se relaciona muito bem com a psicologia, se relaciona muito bem com a filosofia, se relaciona muito bem com a química, com a biologia molecular, se relaciona muito bem com a física quântica. O Espiritismo, ele apresenta pontos de contato com a verdade, onde a verdade se encontra, onde a verdade está. Tanto é assim que nós somos capazes de conversar sobre qualquer assunto à luz da doutrina espírita. Temos uma doutrina moderna, uma doutrina dinâmica, atual, uma doutrina de vanguarda e que necessita continuar na condição de doutrina de vanguarda, repetindo, sempre à luz da fé raciocinada. E nesta manhã, nós vamos acompanhar alguns conceitos do codificador, alguns conceitos de Allan Kardec, que pensamos nas obras da codificação, como também alguns conceitos do próprio Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz, espíritos das mais alta envergadura, e que, por sua vez, segundo Chico Xavier nos dizia, também eram médiuns de entidades de planos superiores, porque, na verdade, a mediunidade está presente no universo. A mediunidade é uma lei de Deus para todas as dimensões. Como a reencarnação não é uma lei específica para a Terra, Deus não criou leis específicas para os mundos. Elas são para todo o universo. Para o universo, evidentemente, físico, e para o universo considerado extrafísico. Emmanuel, no livro O Consolador, que para mim é o desdobramento de O Livro dos Espíritos, eu considero que O Livro dos Espíritos não contém apenas 1019 perguntas. Nós temos mais 411 no livro O Consolador, perguntas que foram dirigidas a Emmanuel no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. Emmanuel afirma que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo. Ou seja, tem absoluta necessidade do que o Espiritismo ensina. Tem absoluta necessidade de espiritualidade, não absoluta necessidade do Espiritismo como doutrina religiosa. Não foi o que Emmanuel quis dizer. Aqui ele emprega o termo Espiritismo, a palavra Espiritismo, de maneira muito mais abrangente. Espiritismo é um conjunto de leis naturais, como escreveu Allan Kardec no livro A Gênese. O Espiritismo se caracteriza por ser de origem divina. Conhecer o Espiritismo é conhecer gradativamente o pensamento do Criador. É conhecer o pensamento do Criador que se manifesta através das leis da criação.
Então escreveu Emmanuel que se a ciência do mundo, ou seja, a ciência materialista, a ciência imediatista, reducionista, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade de espiritualização, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Então nós temos uma doutrina que se dirige, ou que se nos dirige, não apenas à inteligência, mas também ao sentimento, ao coração. Uma doutrina que responde, ou que procura responder às nossas arguições, as nossas interrogações e os nossos questionamentos, mas também que nos satisfaz interiormente. É uma doutrina dirigida à razão e dirigida ao coração. Escreveu Leon Denis que hoje já não basta crer, quer-se saber. E, de fato, por tal motivo, nós temos observado tanta descrença nas pessoas, porque as pessoas não têm encontrado, nas religiões em geral, respostas às suas indagações, aos seus questionamentos. Qual é a razão da vida? Como escreveu Denis, o problema do ser, do destino e da dor, o que estou fazendo na terra, por que sofro, de onde vim, o que é a morte, para onde vou, o que é o mundo espiritual. Nós estamos atingindo um determinado grau de maturidade, em que nós começamos a exigir um pouco mais de conhecimento. Queremos saber mais. Queremos conhecer mais. Sobre nós mesmos, sobre a nossa própria essência. O que é a morte? A morte não pode ser o fim. O que existe do outro lado? O que é a mediunidade? Os espíritos podem entrar em contato conosco? Como? Por que processo? Qual é o mecanismo? Etc, etc. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 1, obra que ele publicou em janeiro de 1968, a última obra do Pentateuco kardeciano, já que Kardec desencarnaria no dia 31 de março de 1869. Quando ele desencarnou, ele estava trabalhando numa outra obra que ele não pôde concluir, estudando a afinidade, o relacionamento entre espiritismo e magnetismo, mas no livro A Gênese, Allan Kardec teve a coragem e a presença de espírito, a lucidez de escrever o espiritismo marchando com o progresso jamais será ultrapassado. Por quê? Porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Vejamos o bom senso de Allan Kardec. Ao contrário das demais doutrinas religiosas, que se consideram infalíveis, que não admitem equívoco nenhum em seus princípios, em seus dogmas, em sua teologia.
Allan Kardec era um homem de ciência. Allan Kardec era um pesquisador. A doutrina espírita é uma doutrina que se interessa pelo conhecimento da verdade. Ora, se a própria ciência às vezes se equivoca, se a filosofia nada mais é de que um ensaio do pensamento para que o homem venha conhecer a si mesmo, por que motivo apenas a religião se recusaria? Apenas a religião se recusaria a admitir o erro, o equívoco, voltar atrás. Nós somos seres humanos. Nós não somos criaturas infalíveis. Vejamos bem, os espíritos que entram em contato conosco são seres humanos. Não passam de homens fora do corpo. Se nós formos pegar o livro A Gênese, por exemplo, os comunicados de Galileu Galilei, que foi um grande sábio, os comunicados que ele escreveu através de Camille Flammarion, ele próprio diz lá: olha, vocês não tomem o que estou dizendo aqui como sendo a verdade definitiva. É o meu pensamento. É o que na atualidade eu posso dizer. É o que na atualidade eu consigo expressar. Amanhã talvez eu esteja equivocado. E não nos esqueçamos de que Galileu sofreu na pele perseguição por conta disso. Com a sua tese de que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol, foi perseguido pela igreja. Ele foi praticamente obrigado a abjurar para não ser perseguido pela Inquisição, para não ser condenado. Embora ele tivesse dito assim, ela não se move, no entanto se move. Claro, ele não queria ir para a fogueira, né? Foi, Giordano Bruno foi, não é? Outros enfrentaram, John Hus foi, outros foram destemidos para a fogueira, mas nós temos que dar o direito de quem não quer ir para a fogueira, de não ir para a fogueira. Emmanuel, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no prefácio do livro, porque o livro é de André Luiz, mas no prefácio do livro, Emmanuel escreve uma página profética, uma página maravilhosa. Nós destacamos aqui um pequeno texto. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. A base que lhes assegurava as especulações negativistas. O materialismo desapareceu, porque a física fez a matéria desaparecer. A matéria desapareceu. Antes nós aprendíamos que o átomo era indivisível. Hoje o átomo se divide ao infinito. Há uma história muito interessante, uma parábola muito interessante de um guru conversando com o seu discípulo. Ele tinha uma dificuldade muito grande para acreditar no invisível, para acreditar na vida depois da morte.
E esse mestre indiano falou com seu discípulo: você está vendo aquela figueira? Ele disse: estou. Por favor, traga um figo. Ele trouxe o figo. Parte o figo no meio. Ele dividiu o figo no meio. E o indiano perguntou: o que você está vendo? Sementes. Pega uma semente, divide ela no meio. O que você está vendo? Nada. O indiano disse: pois esse nada que você não vê, é que garante a estrutura daquela figueira. O nada que você não vê, vejamos, hoje a ciência está dizendo que existe uma matéria chamada matéria escura, uma matéria invisível. Existe um universo invisível dando suporte ao universo visível. Tudo tem perispírito. Tudo tem perispírito. Uma árvore tem perispírito. A terra tem perispírito. Tudo que existe. Existe o elemento que dá estrutura, o elemento espiritual que dá estrutura ao elemento material. Platão já falava a respeito disso, quando ele se referia ao mundo das ideias como sendo o mundo ideal, o mundo verdadeiro, no mito da caverna, né? No célebre mito da caverna, dizendo que nós enxergávamos apenas sombras e tomávamos as sombras pela realidade, mas que a realidade estava fora da caverna e não dentro da caverna. Nós estamos na caverna do corpo e enxergando sombras e tomando sombras pela realidade, mas a realidade está fora da caverna do corpo. A vida verdadeira é a vida espiritual. Jung, um dos pais da psicanálise, fala a respeito dos arquétipos espirituais. E por incrível que pareça, hoje a ciência está se mostrando mais espiritualista do que a própria religião. Por incrível que pareça. A física, não é? Através da física quântica, da física da energia, ou dos quanta, a biologia molecular, a própria química, enfim, a ciência. A ciência hoje está investigando o cosmos, está dizendo que existe um hiperespaço, está dizendo que existem 11 dimensões e que nós vivemos apenas numa dessas 11 dimensões, porque a Terra também não deixa de ser uma dimensão espiritual, é materializada para nós. Quanto materializado é o plano espiritual para os espíritos que lá vivem. Como o Dr. Inácio costuma me dizer: meu filho, aqui onde nós estamos é mundo espiritual para vocês. Eu perguntei a ele: e o plano espiritual aí, Dr. Inácio, de vocês, onde é que é? Ele falou assim: fica mais para cima. E eu perguntei: e o plano espiritual de quem fica mais para cima? Ele falou assim: é mais para cima. E depois, é mais para cima. E eu perguntei: onde é que termina isso? E ele respondeu: termina em Deus. Termina na luz, termina em Deus. Termina no centro da vida. Ele falou comigo assim: meu filho, vocês precisam aumentar a capacidade de pensar. Vocês estão achando que aqui é o teto do universo? Que chegou aqui no plano espiritual, não tem mais nada, acabou? Aqui é o teto que eu posso tocar com a mão? O que tem do outro lado? O homem sempre quer saber o que existe do outro lado da parede, né? Principalmente da parede da casa do vizinho. Né? O homem sempre quer saber o que existe do outro lado. Então vejamos bem, Einstein, que foi um espírito missionário, Albert Einstein,
com uma fórmula pequenininha, ele detonou o materialismo. Energia é igual a massa vezes a constante da velocidade da luz ao quadrado. Energia se transforma em massa. Quando a energia se transforma em massa, ela reencarna. Quando a massa se transforma em energia, ela desencarna. Olha o princípio da reencarnação na física. Numa simples fórmula de Einstein. Um elétron, para passar para um nível superior, ele tem que perder massa. Para passar para um nível inferior, ele tem que ganhar massa. É a reencarnação no mundo espiritual, sobre a qual o doutor Inácio falou, e sobre a qual muita gente ainda dá salto dessa altura, negando as coisas, e vai continuar negando, e ele vai continuar falando. Porque graças a Deus eu arranjei um companheiro pirracento como eu mesmo. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, vocês devem se lembrar, não é? Eu não me lembro muito bem, eu era muito menino, criança na época. Mas no programa Pinga Fogo, em 71, aqui na extinta rede Tupi, Canal 4, São Paulo, em 2 programas no mesmo ano, olha o que ele disse. Eu acho isso maravilhoso. Com a assistência do Espírito de Emmanuel, declaramos que o poder da ciência é infinito. Vejamos bem, que Chico não usou, vamos prestar atenção no verbo declarar. Declaramos, nós estamos proclamando aqui, ó, estamos tocando na trombeta, declaramos, e não estou sugerindo, não. Eu não estou sugerindo, eu não estou apenas informando, eu não estou aqui no campo das hipóteses, eu estou fazendo uma declaração. Em nome de Emmanuel, representando os espíritos superiores, o poder da ciência é infinito. Então nós, espíritas, antes de nos posicionarmos contra o avanço da ciência, nós precisamos pensar bem. Por exemplo, eu não posso me posicionar contra a transfusão de sangue. Alguns religiosos se posicionam contra. Eu não posso me posicionar contra a doação de órgãos. Alguns religiosos se posicionam contra. Eu não posso me posicionar contra a pesquisa com as células-tronco. Alguns religiosos se posicionam contra. Eu não posso. Nem mesmo posso me posicionar contra a pesquisa com as células-tronco embrionárias, que tem suscitado maiores discussões entre os próprios adeptos da doutrina espírita, questionando a problemática da reencarnação. Eu perguntei ao doutor Inácio, como é que fica essa questão da reencarnação? Pesquisa com as células-tronco de embrião, como é que fica essa questão da reencarnação? Ele me disse assim, resolvo os problemas de vocês aí embaixo. Nós resolvemos os nossos problemas aqui. Ou vocês acham que a ciência também não avança no mundo espiritual? Ou que não existe progresso científico no mundo espiritual? André Luiz mostra isto no livro Nosso Lar, mostrando que Nosso Lar é uma cidade futurista. Lá em Nosso Lar ele fala num punhado de coisas que não existiam na Terra, na época em que a obra foi escrita. Não é? Na época, em 1943, o poder da ciência é infinito. E mais, nós não podemos considerar a ciência como inimiga.
Houve uma época em que a religião considerou a ciência como inimiga. Foi aí que se separaram. Daí nasceu o materialismo. Nós não podemos cometer o mesmo erro das religiões dogmáticas. O espiritismo é também ciência. A ciência é aliada. É aliada do espiritismo. Se ela se equivocar, ela vai se corrigir. Ela vai voltar atrás. Como tem voltado. As técnicas cirúrgicas vão avançando. Os medicamentos vão se aprimorando. É claro, depois que promovem a desencarnação de muita gente. Mas nós somos cobaias da evolução. O que vamos fazer? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Se não quiséssemos ser cobaias da evolução, era só nós termos merecimento para vivermos num mundo superior. Nós não temos merecimento para viver no mundo superior, nós temos que nos sujeitar às circunstâncias. De repente a ciência diz assim, olha, não tome mais esse remédio não, porque esse remédio faz mal para isso, para aquilo. Acaba promovendo a desencarnação de muita gente. Aí a pessoa pensa assim, mas como? Eu tomo esse remédio há 15 anos. Você é um cobaia da evolução, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não é? A ciência está credenciada pela misericórdia, pela sabedoria de Deus, para entrar em relação com todos os setores do progresso humano. Então a ciência é aliada, ela não é inimiga. O cientista está trabalhando em nome de Deus. Embora muitas vezes movido pela ambição, do dinheiro, etc, etc. É uma outra discussão. Isso é uma outra discussão. Mas vejamos o quanto a ciência tem favorecido a nossa vida na Terra e o quanto ela ainda haverá de favorecer. Como dizia Chico Xavier lá em Uberaba, conversando conosco, se dentro de 50 anos o homem não entrar numa guerra de extermínio, a humanidade vai conhecer uma era de progresso inimaginável. Não é? Isso ele falava há uns 30 anos atrás, ainda falta aí uns 20 anos, 15 anos, para a gente não entrar numa guerra de extermínio, né? Uma guerra de extermínio. O que é possível. Não é? O que é possível pelas nossas condições espirituais ainda muito precárias, né? Pelo nosso egoísmo. Chico Xavier, no livro Entrevistas, olha ele dizendo, nós não podemos esquecer também que outros médicos que desencarnaram na Terra passam a estudar a medicina em outros aspectos. Existem faculdades de medicina no mundo espiritual. Passam a estudar a medicina em outros aspectos, em aspectos mais evoluídos no mundo espiritual, e se reencarnam com determinadas tarefas. Aprendem lá e vêm trazer para cá o que aprender. Isso é mediunidade também. Eles trazem no seu subconsciente ou no seu inconsciente. Os gênios, os inventores, os cientistas, os pesquisadores aprendem coisas mais avançadas, reencarnam e vêm aos poucos trazendo para a Terra essas conquistas do plano espiritual. Porque, como diz Dr. Inácio em uma de suas obras, a vida viaja na luz. A vida viaja na luz, quer dizer, a luz vem do alto. Ela se projeta, ela vem de cima, a luz do conhecimento. Isso é interessante, nós pensarmos nisso, não é? Esses engenheiros, esses arquitetos, esses químicos, esses biólogos, geneticistas, zootecnistas, veterinários, agrônomos, esses cientistas todos, pedagogos, enfim, buscam no plano espiritual
inspiração, ou captam a inspiração que verte dos planos superiores e aos poucos vai trazendo isso tudo para a terra e vai tornando a vida na terra melhor. Então nós não podemos nos posicionar contra, dizendo assim, por exemplo, mas isto aí contraria o Espiritismo. Contraria em quê? Como? Por quê? Ou será que está contrariando a minha opinião? O Espiritismo já ensinou tudo? O Espiritismo já disse a última palavra? Não. Eu já conheço tudo de Espiritismo? Não. Você pode saber a codificação de cor, você não sabe tudo de Espiritismo. Por isso que nós temos que largar a vaidade de lado e dizer assim, eu conheço coisa nenhuma. Conhece nada, você é uma criança. Nós estamos no jardim da infância, você não sabe nada. Você sabe o ABC e muito mal. Nós estamos no jardim da infância do conhecimento. A Terra é um mundo de provas e expiações. Aqui nada, não se sabe tudo a respeito de nada. Sendo um mundo de provas e expiações, não se sabe tudo a respeito de nada. Sabemos pouco, muito pouco. É claro, nós já sabemos muito mais do que sabíamos há 200 anos atrás, 300 anos atrás, mas é assim mesmo. Daqui 200 anos, 300 anos, com a graça de Deus, o que nós não poderemos estar sabendo, né? O que nós não poderemos estar sabendo. No livro, afinal, Quem Somos, de um estudioso espírita chamado Moacir Costa de Araújo Lima, ele é estudioso da física quântica, ele é uma capacidade. O Moacir Costa de Araújo Lima, ele é do Rio Grande do Sul, ele é físico, me parece que é engenheiro. Ele escreveu numa de suas obras, nesta, afinal, Quem Somos? Temos que reconhecer que os radicalismos da ciência, ela mesma se encarregou de derrubar. Quer dizer, ela mesma se encarrega de derrubar. Muitas religiões, entretanto, continuam considerando-se donas da verdade. Quer dizer, a ciência corrige a si mesma e a religião não, né? Eu sou dono da verdade, eu represento Deus na terra. Representa coisa nenhuma. Capaz que você não representa nem você mesmo ainda. Representa Deus na terra. Não, é imexível. Não é? Ninguém pode tocar. Não é, as coisas não são assim. As coisas não se passam dessa maneira. Nós temos que ter a mente sempre mais aberta e estudar sempre. E mais, não é estudar só Espiritismo, não. Não é ler só sobre o Espiritismo, não. O Espiritismo nos ajuda a ler a respeito de tudo, mas com o conhecimento que a doutrina nos oferece, que a doutrina nos dá, nós lemos a respeito de tudo com as lentes da fé raciocinada. Por exemplo, eu vejo o Espiritismo na física, eu vejo o Espiritismo na química, eu vejo o Espiritismo na biologia, eu vejo o Espiritismo em toda parte, eu vejo o Espiritismo na Bíblia, eu vejo o Espiritismo no Alcorão, eu vejo o Espiritismo no budismo, no hinduísmo, eu vejo o Espiritismo no ateu, no materialista. O Espiritismo está em toda parte. As leis de Deus estão em toda parte. É uma questão de ótica, de interpretação. Por isso que nós precisamos de abrir a nossa cabeça. Os canais do nosso entendimento. Isso não significa
Isso não significa que o Espiritismo vai ser a religião do futuro. Numa frase que é atribuída a Leon Denis, ele teria escrito: o Espiritismo pode não ser a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Pode não ser a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E Allan Kardec escreveu isso também. Ele escreveu dizendo o seguinte: o Espiritismo não surgiu para combater religião nenhuma. Ele surgiu para combater o materialismo, porque o materialismo que é o inimigo da fé, é o inimigo das religiões, é o materialismo. É o materialismo que faz o nosso mundo ser esse mundo difícil que é, de tanta inversão de valores, de tanta corrupção, de tanta injustiça, de tanta guerra, de tanta bandalheira, de tanta desonestidade, que não é brincadeira. Se não houvesse tanta corrupção no mundo, olha, a situação do mundo seria bem melhor. Os países não estariam quebrando, o Brasil não estaria nessa situação tão difícil, ainda com tanta gente passando fome, tanta gente desempregada, a droga tomando conta. Mas como é que se vai extinguir a droga? Se a droga é um dos comércios mais rentáveis do mundo. Dizem que são os 3 comércios mais rentáveis do mundo. Primeiro lugar, que é a droga. Segundo lugar, armas de guerra. Terceiro lugar, a indústria automobilística. E a gente vê aqui em São Paulo essa questão da indústria automobilística. Ninguém anda mais. Lá em Uberaba também já estamos vendo, viu, gente? É uma droga. É uma droga, principalmente pela fumaça que joga no ar. Pela fumaça que vai jogando no ar, pela poluição que vai jogando no ar. Então vejamos bem, quando é que o nosso mundo vai deixar de ser de provas e expiações para ser um mundo de regeneração? Vai demorar muito. Perguntaram para Chico Xavier assim: Chico, estão dizendo que nesse 3º milênio a Terra vai ser um mundo de regeneração. Ele sorriu e falou assim: se for em 2999, estará dentro do 3º milênio. Não vai desmentir a profecia. Mas nós temos aí 990 anos pela frente. Em 990 anos nós vamos voltar à Terra muitas vezes. Porque essa história de que eu não reencarno mais. Olha, você não pode escolher. Quem escolhe é quem tem mérito. Quem escolhe é quem tem crédito. Você tem débito. Como é que você vai escolher? Nós já estamos escolhidos pelo karma. Já estamos escolhidos pelo próprio karma. Eu não volto à Terra. Não volta o quê? Vai se acostumando com a ideia. Não é? Porque vai voltar sim. E se voltar, eu não quero voltar na companhia do fulano. Vai voltar também. Na companhia do fulano, do beltrano, do cicrano. Porque a lei é de amor. Como é que fica? Como é que fica? Se não voltar na próxima encarnação, vai ter que voltar na outra. Agora é melhor voltar na próxima, para não perder tempo. Já que eu tenho que reconciliar, que seja depressa. Chega logo. Já que nós temos que nos amar, que seja depressa. Vamos embora. Arruma as malas, vamos embora. Mas nós vamos brigar um pouco mais. Mas briga um pouco menos do que brigou nesta. Depois briga um pouco menos na outra. Depois na outra briga um pouco menos. E é assim que a evolução se processa. Nós temos que ter confiança em Deus,
E nós temos que entender que somos espíritos que estamos a caminho. Estamos colhendo diversas experiências. E essas experiências nos são todas necessárias. Agora, que Deus nos ajude para que nós não sejamos presunçosos, orgulhosos, vaidosos. Que Deus nos ajude para que nós saibamos entender onde está a vontade de Deus e qual é essa vontade de Deus e que ela se cumpra em nosso favor. Não é? Nós temos que orar muito para nós não irmos contra a vontade de Deus. Porque ir contra a vontade de Deus é atraso de vida. A gente tem até livre-arbítrio para isso. Só que vai perder 300 anos, 400 anos, 500 anos, 600 anos. Vai perder muito tempo. Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, ele considerou, eu acho isso maravilhoso, o estudo do Espiritismo é imenso. Olha que maravilha. O estudo do Espiritismo é imenso. Liga-se a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre ante nós. Será de espantar que ele exija tempo e muito tempo para a sua realização? O estudo do Espiritismo é maravilhoso, é imenso. E o Espiritismo há de ser aplicado em tudo na vida. Quando eu digo Espiritismo, não é o Espiritismo como doutrina, não, gente. Quando eu digo Espiritismo, é o Espiritismo naquilo que ele representa. Quais são as características do Espiritismo? Primeiro, origem divina. Segundo, iniciativa dos Espíritos. Terceiro, fruto do trabalho do homem. Origem divina. O que é o Espiritismo? É um conjunto de leis naturais que foram reveladas aos homens. Então, essas leis naturais, essas leis de Deus, elas se aplicam a tudo. E o estudo do Espiritismo é imenso. Por exemplo, com Emmanuel e com André Luiz, o Espiritismo deu um passo extraordinário à frente. Mas não vai parar aí. É possível que daqui 30, 40, 50 anos, é possível que reencarne aí, tomara, nós estamos precisando, é possível que reencarne aí um espírito, ou dois, ou três. Não é? Quando o espírito é preparado, não precisa de muito espírito para fazer muito. Um espírito faz muita coisa. Chico Xavier fez muita coisa. Dentro da doutrina, quando o espírito é preparado, é possível que daqui uns 40, 50 anos, nós recebamos aí espíritos de uma envergadura de Chico Xavier, que vai vir e dar um novo impulso. Mas nós precisamos estar preparados. E nós precisamos estar com a mente aberta, porque não se joga pérolas aos porcos. Jesus veio à Terra. Os judeus esperaram por Jesus durante 1000 anos. Falando, ele está chegando. Os tempos são chegados. E nada de chegar o Messias. Isaías, o profeta do Senhor. O livro de Isaías é maravilhoso. Quem lê o livro de Isaías, lá no Antigo Testamento, ele cantando o Senhor em prosa e verso. Ele vai chegar, está chegando. Faltavam 800 anos. E o povo precisava de apresentar amadurecimento. Amadurecimento. Então nós, os espíritas, nós vamos ter que criar condições receptivas. Nós vamos ter que criar um ninho. Nós vamos ter que fazer ninho para vir esses espíritos. E esse ninho vai ter que ser feito com muito amor, com muito aconchego. Esse ninho, para que esse espírito possa vir. Nós vamos ter que criar esse ambiente.
para atrair a presença desse Espírito, né? E ele fala assim, não, agora eu posso ir, eu vou. E ele chega aqui, reencarna, e dá um novo impulso a tudo aquilo que a gente sabe, a tudo aquilo que a gente conhece, que é muito pouco, né? E Allan Kardec, ainda na introdução de O Livro dos Espíritos, escreveu: dirigimo-nos, portanto, aos que são bastante ponderados, para duvidar do que não viram, mas julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem tenha atingido o seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página de seu livro. Quem é que pensava na existência, por exemplo, de televisão, avião, não é? Computador, celular, cada vez mais moderno, cada vez mais rápido? Quem é que pensava nisso? Não é? Será que a natureza já virou para o homem a última página de seu livro? Nunca. Está longe de virar para nós a última página de seu livro. Então nós estamos fazendo essas considerações nesta manhã, discorrendo sobre espiritismo e ciência, para que nós, espíritas, tenhamos muita cautela, para que nós não nos posicionemos contra o avanço da ciência e o estudo em torno da verdade, a pesquisa. Precisamos ter bom senso? Sim, precisamos ter bom senso, mas também precisamos levar em consideração que nós não vamos acertar sempre. Nós vamos cometer erros, porque é da nossa imperfeição espiritual. A questão não é propriamente, não é tanto de errar, é não persistir no erro. Quando errar, reconhecer o erro e voltar atrás, e não persistir no erro. A igreja persistiu no erro contra Galileu durante 400 anos. Tem erros que nós podemos persistir neles, às vezes, 500, 600, 700 anos. É muita coisa. Então, que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos efetuar reflexões mais maduras em torno dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Chico Xavier dizia o seguinte: eu não acredito que nós, os espíritas, um dia venhamos a ser os tais. Eu acredito que o Espiritismo, ele está caminhando ao encontro das demais religiões, para que um dia possamos formar sobre a terra o cristianismo total. Eu não acredito que o Espiritismo, que nós, os espíritas, um dia venhamos a ser os tais. O mundo vai ser espírita. O mundo ser espírita não significa todo mundo ser kardecista. Porque Kardec não criou esse termo, kardecista. Esse termo é criado por nós, os espíritas. Kardec não gostaria disso, kardecista. Kardecista. Ele não criou uma doutrina pessoal. Ele não criaria uma doutrina pessoal. O termo é espiritismo. Espiritismo que significa cristianismo. Em sua essência, em sua pureza primitiva. E cristianismo que significa construir o reino de Deus dentro de nós mesmos. E cristianismo que significa conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vejamos que Jesus colocou isso no condicional e no futuro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feliz daqueles
que já admitem alguns reflexos da verdade dentro de si e já estão se libertando dos grilhões do fanatismo e do preconceito, da ideia obtusa, já estão se libertando das limitações tão próprias daqueles ortodoxos e fundamentalistas, conservadores, sobre os quais, como diz o doutor Inácio, a cultura do passado está pesando muito mais do que as informações do presente. Essa cultura do passado, né? Pesando lá no nosso subconsciente. O doutor Inácio fala assim, tem muito espírita que ainda está com a cabeça do católico. Para muito espírita, tomar passe é a mesma coisa que receber a comunhão. Para muito espírita, nosso lar é o céu. Não tem nada disso. É diferente. Nosso lar não é uma cidade espírita, é uma cidade espiritualizada. Nosso lar não é uma cidade dos espíritas. São Paulo não vai ser espírita, Uberaba não vai ser espírita, o Brasil não vai ser espírita, o mundo não vai ser espírita. O mundo há de ser um mundo espiritualizado. Escreveu Emmanuel no livro Nosso Lar. Para encerrar, em verdade, todos precisamos muito do espiritismo e do espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Que Jesus nos ampare e abençoe sempre.